Olá! Essa aula é a aula de estética em odontopediatria. É uma aula bem interessante porque falar de estética para o público infantil é falar de uma interpretação, né? Na verdade, nós temos pouca documentação e pouco embasamento, assim, isso mais nos últimos anos na literatura, de como funciona a percepção estética nas crianças. E é claro que quanto mais jovem for essa criança, mais difícil é o entendimento da estética como um todo. O que a gente sabe, né, atualmente da autopercepção dentro de uma visão de autoestima nas crianças é de que certamente o sorriso, né, ele é um meio de desenvolver relações e autoestima. A criança é muito espontânea em relação ao seu sorriso. Ela dificilmente reprime esse sorriso, né? Então, quando uma criança deixa de sorrir em função dos seus dentes, certamente existe um comprometimento muito importante em relação à vergonha, né, e a negação que a criança tem em relação à sua autoimagem. Alguns estudos mais recentes, assim, dos últimos 4 a 6 anos para cá, vem mostrando uma autopercepção muito mais precoce do que se previa. Então, as crianças já de 2 a 3 anos de idade, como mostra esse estudo de 2008, já identificam o seu corpo e a sua semelhança com os seus pares. Então, uma criança consegue perceber se ela é mais gordinha, digamos, se ela é menor, né? Ela tem uma percepção da cor do seu cabelo, ela tem uma percepção da presença de dentes, então ela tem uma auto-percepção muito mais elaborada do que se supunha há anos atrás. E muitas crianças, elas podem ter inúmeras razões para não sorrir, porque o sorriso é a manifestação mais genuína, né, da alegria da criança, e a criança ela é muito transparente. Então, certamente, inúmeras podem ser as causas, né, emocionais que justificam a dificuldade de expor o seu sorriso. Quando a gente pensa em odontologia e por prevalência de doença, certamente a doença cárie é a maior responsável pela repercussão na estética dos dentes descidos, né? Então, uma criança quando tem uma destruição coronária, né, ou uma lesão extensa de cárie, isso fica muito evidente para ela, né, mesmo ela sendo pequenininha, por volta dos 3, 4 anos, e para os seus pares, para os seus iguais, né. As crianças que não têm filtro, né, nomeiam com facilidade e apontam: "O que que tem ali? Tu tem um buraco, tu não tem dente, o bicho comeu teu dente", então isso faz parte do universo infantil. E a gente vê, né, em casos de cárie da primeira infância, acometimentos importantes de lesões de cárie que justificam uma repercussão estética que nos salta aos olhos, né, que a nós chama atenção. Aqui, por exemplo, uma criança que teve, então, a cárie da primeira infância e junto com um pouco de bruxismo, ela foi desgastando esses dentes e esses dentes, então, que ficaram de dimensões bem restritas, eles certamente não contribuem para a estética, tanto em relação à cor, à forma, à dimensão e o desgaste importante, né? Mas vocês podem ver pela espontaneidade desse sorriso que esse menino não se constrange dos seus dentes, né? Então, isso pode ser muito particular, muito individualizado em relação a essa percepção. Muitas vezes, lesões que para nós são extremamente importantes, como essas lesões proximais do dente 51 e 61, podem ser imperceptíveis para as crianças, né? Muitas vezes os dentistas, inclusive, chamam até mais atenção a mordida aberta, por exemplo, do que até mesmo a dimensão das lesões de cárie. Não é raro nós atendermos crianças nessas condições que os pais não identificaram lesões cariosas nesses dentes. Então, é claro que a estética depende de toda uma autopercepção.
obviamente, de crenças, valores e condições socioeconômico-culturais, né? E isso, certamente, quanto mais jovem for o indivíduo, mais difícil é identificarmos a repercussões de lesões de cárie não tão importantes. O trauma dental também pode ser uma questão importante na odontopediatria em relação às suas repercussões da estética. Então aqui a gente tem uma criança que teve um trauma nos dentes 61, que vocês podem observar uma alteração de cor e uma leve fratura na incisal, uma intrusão importante do dente 62, certo? E uma intrusão também do dente 51 e 52 de menor dimensão. Então, talvez, assim, traumas que a nós aqui numa foto, nessa magnitude, fique muito evidente, para as crianças pode não ser evidente. Né? Os traumas também incorrem, assim como perdas de estrutura, como tem esse dente 51, mas também alteração de cor. E dependendo daí do nível de acuidade, de valor dessa família, a família pode buscar o atendimento em função da alteração de cor, né? Isso é relativamente comum. A ausência de um dente, como no caso de avulsão, aqui um trauma mais severo, também é um motivo de repercussão importante, né? Então, muitas vezes a criança chega na iminência do trauma, né? Diante de uma luxação, uma extrusão, né? Do dente 61, e certamente isso tem uma repercussão importante naquele momento. Casos, por exemplo, de avulsão, essa menina perdeu 51 e 61, podem ou não ser importantes, né? Dependendo do contexto. Muitas vezes, se ela tem um irmão que já está na fase de troca dentária, por exemplo, ou faz parte do cenário social a qual ela é pertencente, crianças que estão com janelinha, porteirinha e, portanto, esfoliando dentes, isso pode ser uma questão até de aquisição, né? Eu cresci, eu sou tão grande quanto, então nem sempre tem uma repercussão negativa. Um outro fator que pode ter um impacto importante em relação à estética são os defeitos de desenvolvimento, os defeitos de esmalte, né? Aqui a gente tem um defeito importante, né? O que a gente observa aqui? Uma fusão, né, entre o dente 81 e 82, certo? Que pode ou não ter uma repercussão estética. Aqui, a mim chama muito mais atenção a mordida aberta do que a fusão, por exemplo, até porque os incisivos inferiores nem sempre são tão evidentes no sorriso. Essa foto aqui tá com o afastador, né? Outra alteração importante, né? Então, além dos defeitos de esmalte, como a gente pode ver nesse paciente aqui, que já mostra então esses defeitos acastanhados, né? Mas que certamente muitas vezes se confundem com cárie também, aqui tem a associação de ambos. Mas outra alteração importante são as maloclusões. Então, as maloclusões podem ser questões que interferem na estética do sorriso de forma bastante importante. A semana passada eu tive uma mãe que procurou em função de que a queixa dela é: minha filha sorri e não mostra os dentes. Né? O que acontece com esse sorriso que uma criança sorri e não mostra os dentes? Né? Eu tenho, então, dentes que estão fora de posição do arco em função da presença de um hábito de sucção, como era o caso aqui, essa menina chupava bico. Certo? Então, isso, se a gente perpetuar esse hábito, né, até idades mais avançadas, como é o caso aqui de uma criança com dentição mista, na presença de dentes permanentes, a gente tem já um defeito ósseo, não é mesmo? Essa maxila, ela tá curva, ela tem uma atresia, um prejuízo de crescimento vertical. Então, quando a gente pensa em estética, certamente a gente tem que pensar no que a gente tá falando, qual é o alvo da nossa questão, certo? Do ponto de vista epidemiológico, certamente a nossa grande questão, né, em termos de Brasil, é cárie. Certo? Cárie é a questão mais importante que repercute em prejuízo estético para as crianças. E, portanto, né, nós que trabalhamos com crianças vamos ter uma rotina
em relação a procedimentos de dentes anteriores cariados. E no Brasil, inclusive, essa é uma grande demanda. Esse é um estudo aqui americano, que mostra que crianças entre 2 a 4 anos têm 16% de envolvimento de lesões em dentes anteriores, 29% entre 6 a 8 anos, e tem uma redução em crianças de mais de 12 anos, porque esses dentes são esfoliados. Então, isso mostra a importância dessa questão. Então, nós podemos ter diferentes causas que justificam o comprometimento estético quando a gente fala em, né, autopercepção na odontopediatria. E a gente vai dar a continuidade a esse tema nas aulas sequenciais. Continuando então a nossa segunda parte da aula. Esse estudo é um estudo interessante, é um dos poucos que falam de estética em relação à percepção dos pais e à percepção das crianças. Então, esse estudo teve por objetivo avaliar a capacidade das crianças de 6 anos em opinar quanto às mudanças dos dentes anteriores após tratamento odontológico, bem como quanto ao material restaurador utilizado. E a opinião dos pais também foi comparada dos filhos, e cada um, na verdade, registrou a sua opinião individualmente. Então, a criança não soube da opinião dos pais e os pais não souberam a opinião da criança. Então, foram 107 crianças com seus respectivos responsáveis que foram na universidade, né, procurar atendimento por repercussões importantes associadas à doença cárie. Né? Então, eram crianças que estavam em busca de tratamento. Então, só para a gente entender o tipo de amostra, né? Então, certamente eram indivíduos que tinham uma vivência já de lesões de cárie importantes. E a pergunta que foi feita foi: em que momento é necessário visitar o dentista? Então, tinha supostamente o cartão A, uma criança que não tinha alteração alguma, o cartão B, que tinha, se a gente olhar, né, mesial do 51, mesial de 61, a gente vê ali uma sombra, né, uma lesão de cárie presente nas proximais. A criança C, né, que seria então um sorriso bem evidente das destruições, e a D, né, a ausência dos dentes anteriores. Então, eram diferentes severidades de doenças, e a ideia é que pais e crianças separadamente apontassem o momento de ir no dentista. E o que se viu então? Que quando a gente olha então as linhas são então a completa destruição coronária, depois lesões profundas de cárie, né, com parcial destruição, cavidades iniciais e sem cárie, né? E a gente vê que as crianças, as mães e os pais responderam então. Fica bem evidente aqui, né? Eu não consigo apontar para vocês no Keynote, mas que a mãe, né, vocês veem ali 37% das mães apontam a ida ao dentista no início de gravidação. E as crianças e os pais têm um percentual semelhante. Então, isso é uma coisa que corrobora com uma percepção nossa clínica, né, de que as mães são muito importantes na percepção da necessidade de ir ao dentista. Né? Geralmente elas vão, né, diante da necessidade de alguma alteração, né? E na ausência de cárie, que é essa penúltima linha, as mães e as crianças não diferem, e os pais têm um percentual um pouquinho maior. Mas o dado assim que realmente os autores discutem bem aqui é o quanto as mães percebem lesões iniciais, certo? E já julgam a necessidade de ir ao dentista. Então, existe um percentual bastante baixo, né, de indicação de necessidade para a consulta odontológica na ausência de qualquer alteração. Isso ainda é uma pena, né? Isso ainda é não foi uma conquista, né, da odontologia. Não preciso ter um problema ou ter uma lesão de cárie para indicar a necessidade da consulta. Outra pergunta que foi feita foi: esses dentes são esteticamente aceitáveis? Então, a gente tinha um dente não restaurado, cartão A, um dente com coroas, cartão B, um dente com coroas de
zircônia, cartão C, e era resina cartão C e zircônia cartão D. E, na verdade, a pessoa tinha que apontar se era esteticamente favorável ou não. E o que a gente viu aqui de resposta? Que, né, foi muito parecido em relação a nenhum tratamento, então ninguém, né, tá legal o nenhum tratamento, ninguém acha, nem criança, nem mãe, nem pai, né. As zircônia, que é D, né, a gente tem um percentual alto de satisfação, 70, 81, 79, né. As coroas de resina, essas Open Resin Face and Crown são resinas, na verdade, que são de metal por palatina, que é uma conduta feita mais em países europeus e Estados Unidos. A gente não tem isso aqui, né? Mas vocês veem que todas são restaurações indiretas, né? Isso é uma questão bem diferente da nossa conduta clínica. Na Europa e nos Estados Unidos, dificilmente eles fazem restaurações diretas de resina, então eles discutem muito alternativas de materiais indiretos, certo? Mas certamente o grande questão desse dado aqui é de que as pessoas realmente não estão satisfeitas com a ausência de tratamento e que o limiar de satisfação da criança, ele realmente é um pouquinho menos crítico do que os pais. As crianças já se satisfazem em ter um dente ali, como é no cartão B. Né? Então a gente tem o dobro das crianças, ou quase 3 vezes o número de crianças que estão satisfeitas com aquela estética, e o pai e a mãe não estão. Então, existe uma aceitação semelhante entre os pais, certo? Exceto nas coroas, né, que as crianças acham mais aceitáveis, até mesmo um padrão estético que pra gente tá longe do aceitável. Aqui a gente tem, então, restaurações de menor porte, que daí seriam restaurações que internacionalmente se entende quanto à viabilidade de fazer restaurações diretas. Então, o cartão A seria o não tratamento, o cartão B, uma restauração que está evidente, né, aos nossos olhos, né, profissionais, e o cartão C seria uma restauração tecnicamente bem feita, né, uma restauração invisível. O que a gente viu nos dados aqui das respostas de crianças, mães e pais? A gente vê aqui que as crianças aceitam muito mais, toleram muito mais uma pequena lesão de cárie, diferente das mães e dos pais, né? E notem que a mãe, mais uma vez, é a mais crítica, né? A mãe percebe o dobro do que o pai, né? E as crianças certamente percebem muito menos. Isso é uma questão importante, porque a quem a gente reporta, né? Certamente a gente tem que questionar a criança quanto à sua satisfação, mas a gente tem que se dar conta de que a principal avaliadora certamente é a mãe. A mãe é o ser, como média, mais crítico em relação à qualidade estética do sorriso das crianças. As crianças menores de 6 anos, elas já identificam questões do seu sorriso, e isso esse estudo mostra. Claro que com um senso crítico não tão elaborado, comparado aos adultos, mas elas já identificam. E uma coisa que a gente tem que perguntar é para quem é a restauração que a gente faz? Aqui um problema de grafia, né, gente? É necessário fazer? Este é o melhor momento, porque sempre vai ter um ônus. Eu vou fazer uma restauração às custas de uma demanda emocional, talvez uma contenção física, né? Não é além da questão financeira, obviamente, mas muito mais do que isso, né? A questão é importante neste momento a restauração? E para quem é importante? Então, quando a gente tem uma criança muito pequena, que eu tô falando de um bebê, né, que tem 1 ano de idade, e que essa mãe veio com o intuito de realizar essas restaurações, é importante que a gente entenda qual é o nível de cobrança estética que eu vou me colocar, porque quanto mais exigente esteticamente eu for quanto ao resultado, muito maior a demanda é emocional para essa criança.
Então, a estética em odontopediatria, ela pode ser interpretada e ela pode ser flexibilizada dentro de uma perspectiva de um mínimo razoável. E por isso que entram materiais que não são materiais que a gente faria estética em dentes permanentes, como o cimento de ionômero de vidro resinoso modificado. Esse aqui é o Vitremer da 3M, né? Então, muitas vezes a gente vai fazer restaurações em dentes anteriores que a gente não vai recuperar com toda a característica anatômica o nível estético que a gente gostaria. Mas dentro de um contexto, de uma balança, de um risco-benefício, talvez uma restauração que vede essas estruturas para aquele momento já oferece algum nível de estética e se justifica emocionalmente. A gente, obviamente, também pode fazer restaurações de resina composta, daí eu tenho que ter uma capacidade de isolamento, né, uma exigência técnica, um ponto superior. E aqui eu coloco essas marcas, gente, só porque são as marcas que a gente está acostumado. É uma marca que eu sempre trabalhei desde a minha graduação, mas tem inúmeras marcas de resina composta, assim como a gente tem várias marcas de cimento de ionômero de vidro resinoso modificado. Tá? Então, não pensem que essas são as alternativas. O ionômero, em odontopediatria, ele é entendido também como material estético. Isso é importante que a gente contextualize e diferencie de um nível estético de dentição permanente. E que questões que a gente tem que chamar atenção quando a gente pensa na estética? A anatomia, eu tenho que conhecer a anatomia de dentes e tecidos. A cor é diferente, a cor dos dentes tecidos. Os dentes tecidos são mais opacos e mais claros. Eles não têm um padrão de translucidez que tem os dentes permanentes. Eles são muito mais monocromáticos que os dentes permanentes. Que tecidos que eu tenho cometido? É esmalte dentina? Qual é o padrão do remanescente dentário? Tem escurecimento? Eu tenho um tom amarelado, acastanhado? O que eu quero esconder? Né? Qual é o padrão da oclusão? Né? É possível reconstruir esses dentes? Como é que funciona, né, o trespasse vertical e horizontal do sorriso dessa criança? E onde está o limite cervical dentro desse contexto dessa restauração? É possível restaurar? Ele está subgengival, intracircular, né, próximo à margem gengival, como está? Então, essas são questões que muitas vezes nos limitam, né, que são pontos de atenção e cautela, e que exige de nós profissionais uma avaliação bastante minuciosa. Então aqui a gente pode ver, por exemplo, o desafio da oclusão, né? Eu posso reproduzir a anatomia do dente 51, 61 e 52. Aqui, eu sei que vocês não estão vendo de lado, mas eu lhe garanto que esses dentes estão em topo. Né? Então, o que eu tenho que fazer para conseguir isso? Será que eu posso desgastar um pouquinho os anteriores? Será que eu posso fazer um jig oclusal para ter uma extrusão um pouquinho dos posteriores? Que alternativas eu tenho estéticas para isso? Né? Porque não adianta eu me dispor a fazer uma restauração extremamente complexa do ponto de vista técnico e depois eu ter que desgastar tudo. Isso requer, então, uma visão de planejamento. Aqui eu tenho um limite cervical. Será que quando eu remover esse tecido eu consigo restaurar? Aonde foi parar? Certamente 61 e 51 não tem o que fazer, né, gente? É extração. Mas os dentes 52 e 62 são dentes que são passíveis de serem realizados procedimentos restauradores. Que eu estimo que a gente consiga remover tecido ali, mas muitas vezes no transoperatório pode ser que não. Né? Então, aqui o caso foi feita a extração de 61 e 51 e a restauração dos laterais. Aqui eu tenho também que prestar atenção aos limites cervicais, né? Então, são alterações importantes de cor, certo? E limites cervicais desafiadores, né? Dificilmente eu consigo fazer essas restaurações todas com isolamento relativo. Aqui tudo fica um pouco subgengival, eu preciso tracionar essa gengiva e isso eu consigo muito bem com isolamento relativo e amarrias. Então, eu tenho que estar atento a esse planejamento, sondar antes, identificar o limite cervical, saber se está intracircular, se está na margem gengival, qual é a viabilidade técnica de se realizar. Eu tenho que ter conhecimento de anatomia, eu tenho que ter conhecimento da espessura das estruturas. Né? Então, eu tenho um esmalte, tenho uma dentina com dimensões muito mais delgadas do que dente permanente. E por que isso é importante? Porque isso vai definir a minha espessura das massas de resina, certo?
Então, as massas de resina, o volume de material, o quanto eu quero, por exemplo, mascarar um escurecimento do remanescente dentário, tem a ver com o volume de dente que eu tenho para substituir. Tem alteração de cor para mascarar? O que eu tenho embaixo? Eu fiz uma remoção de tecido cariado, eu estou fazendo estética, eu estou fazendo um selamento de lesão de cárie, uma restauração. Tudo isso a gente tem que avaliar cada caso individualmente. E eu tenho que conhecer a cor. Se eu for dizer assim, ó, o que eu tenho que ter, né, para poder restaurar dentes tecidos, eu diria que as cores principais seriam WD, né, que é o White Dentin. Então, é uma dentina muito branca e os dentes tecidos são mais brancos. É bem importante ter as cores claras A1, A2, B1 e B2, certo? Então, esse sistema da 3M, né, quer dizer 350 XT, ela oferece, então, as resinas em dentina, corpo e esmalte. A dentina com a sua maior opacidade, o corpo com uma opacidade transitória e o esmalte. Muitas vezes em dentes tecidos, mascarando um pouco a cor do fundo com uma dentina, então uma WD ou um A1 de dentina, 2 de dentina, B1 de dentina ou B2 de dentina, eu mascaro um escurecimento do fundo ou um acastanhado do fundo. E eu uso só o corpo. Muitas vezes eu não preciso usar o esmalte em restaurações estéticas em dentes tecidos. Por quê? Porque eles têm muito pouca translucidez. E o esmalte das resinas, ela mimetiza o padrão de translucidez dos dentes permanentes, que não é característico dos dentes tecidos, certo? Mas tudo isso a gente pode também mapear e testar em boca. Então, se eu tiver uma restauração aqui do dente 51, certo? Como é que a gente vai fazer? A gente pode fazer a técnica, então, que vem de palatino, né, para vestibular, inserando previamente numa guia, né, numa moldagem de guia de silicona ou a mão livre, que é sempre mais difícil. Então, eu começo com um esmalte ou começo com o corpo, depende do quanto eu tenho de comportamento favorável, certo? Nessa uma criança mais difícil, eu iria direto de corpo. Eu colocaria uma resina, então, bastante opaca para simular bem a posição da dentina, certo? Que aqui poderia ser, digamos, uma dentina 1 ou uma dentina B1. Depois a gente vai colocar um grande volume de corpo, porque predominantemente é o padrão de opacidade do dente tecido. E o corpo sempre tem que estender, né? E ele tem que um pouquinho fazer sobrecontorno por cima do esmalte para mascarar a linha de união, como vocês estão vendo aqui nessa forma em amarelo. E por último, eu posso colocar esmalte ou posso finalizar até mesmo em corpo. Aqui a gente finalizou em esmalte, fazendo sobrecontorno. Sempre manipulando com delicadeza, né? Alisando a resina. A resina não pode ficar toda crespa, toda irregular, ela tem que ficar lisinha, com uma espátula, né? Que não tenha resíduo de nada. Com um pincel, gente. Um pincel que esteja com os seus fios orientados, todos no mesmo sentido, não aqueles pincéis velhos e eletrocutados, né? Não dá, o pincel tem que ser liso, porque senão ele marca toda a resina. E um pincel bom, novinho, tô querendo dizer, porque não pode ser qualquer marca, ele nos ajuda muito a manipular o material e se a gente faz isso de uma forma adequada, a gente tem muito pouco polimento para fazer posterior, muito pouco ajuste, né, para fazer posterior. Então, muito cuidado ao manipular o material, muito capricho. A gente fica realmente preocupado quando a gente vê, assim, uma dificuldade de vocês técnica já no final do curso em manipular esses materiais, que vocês já deveriam ter uma vivência com a resina e já ter, assim, um pouquinho mais de experiência e manejo nessa manipulação. Então, vamos ver se em breve a gente inicia, né, os atendimentos no hospital e a gente consegue treinar isso juntos. Então, quando a gente olha a anatomia dos dentes, é importante que a gente lembre, né? O incisivo central é diferente do incisivo central permanente, né? Eu tenho uma simplicidade anatômica. Eu tenho uma meia mesial, como essa linha, em vermelho, em laranja, bem mais convergente do que a meia distal, que é mais retinha. E o ângulo distal, ele é bem mais arredondado. O ângulo mesial, né, o encontro das linhas vermelha e azul, é bem mais quadradinho.
A convexidade do dente descido também ela é diferente, ela tem o equador dentário lá próximo à cervical, como a gente pode ver na visão de lado ali. Então é mais próximo à margem gengival que a gente tem um maior volume dentário e o resto é uma superfície bastante reta, bastante chata. O incisivo lateral é um dente próximo, só que um pouquinho mais alongado. Ele não é tão quadradinho quanto o incisivo central, certo? E ele tem um volume, uma proeminência na vestibular, não centralizado, como a gente pode ver com a linha rosa, né? Ele é um dente que tem, né, um lóbulo de desenvolvimento mais importante, né, na mesial, né, fazendo então essa crista marginal, essas marcas na superfície vestibular mais evidentes. É importante que a gente observe as crianças, observe os dentes rígidos e vão reconhecendo as anatomias. Claro que isso também é muito individual, né? A gente pode ter anatomias variadas, de incisivos centrais, incisivos laterais, mas é importante que a gente já vá mapeando que tem características em comum. E, obviamente, que tendo um dente na boca, a gente vai olhar para o seu homólogo, né? Para mimetizar as características anatômicas presentes naquela criança. Então aqui a gente tem um caso de uma criança que teve uma fratura na incisal do dente 51. Claro que ela tem mordida aberta, ela tem outras questões que envolvem a estética, né, gente? Então nessa foto mais aproximada a gente pode ver essa fraturinha incisal. Essa criança não é uma criança relativamente tranquila, a gente se dispôs a fazer a resina com isolamento relativo, né? Aqui se usou, na verdade, só esmalte, né? E foi uma restauração bastante tranquila de ser executada. E nós temos também as matrizes de acetato, não sei se vocês conhecem, que são então matrizes moldadas, né, que vêm prontas de acordo com o número do dente, tem 2 tamanhos para cada dente tecido, e que a gente pode então, diante do remanescente dentário, preencher essa matriz com resina composta, daí a gente tem que usar uma resina única, a gente usa tudo de corpo, colocar em boca, né? E polimerizar e depois só tira essa matrizinha, a gente tem o dente refeito. Então essas são matrizes bem interessantes de se ter, tem um custo baixo, acho que 10, um conjuntinho de 10 é aproximadamente R$20, então não tem um custo alto e é relativamente fácil de ser realizada. No próximo vídeo eu vou mostrar para vocês um videozinho de como realizar a técnica da restauração com essas matrizes. O bem importante quando a gente faz essas restaurações é cuidar a inclinação, porque o erro que pode acontecer na hora de executar essas restaurações é inclinar na hora de posicionar o dente ficar projetado. Então, vocês podem ver nesse caso aqui, né, que a gente tem um dente que foi feito endodontia, o dente 61, uma fístula importante, o dente 51 também tinha fístula, foi feita endodontia desses 2 centrais e foi feita resina dos 4 dentes. Isso usou a técnica das matrizes. E aqui a gente pode observar o resultado estético que fica. No próximo vídeo, então, eu vou mostrar para vocês um videozinho da execução dessa técnica, que é bem interessante, né? É bem aplicável da odontopediatria, é uma técnica bem amigável, certo? Até a próxima, então, pessoal.